palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus. Vamos ler o que é talvez a passagem da palavra de Deus mais conhecida no mundo religioso. Mateus capítulo 6. Mas também é uma passagem muito importante para nós. Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz o Senhor Jesus Cristo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E podemos contar com a bênção de Deus sobre a leitura pública da sua Santa Palavra. Acho que todos já sabem que o contexto deste ensino do Senhor Jesus Cristo é o Sermão da Montanha, assim chamado. E no contexto imediato, o Senhor Jesus Cristo está falando de três aspectos da vida cristã, de três aspectos da vida de um discípulo dele. Em primeiro lugar, ele fala das esmolas, da manifestação da generosidade do discípulo. Em segundo lugar, ele fala da oração e da importância de sinceridade nas orações, mostrando que, em primeiro lugar, devemos procurar orar fora da atenção dos outros, no lugar secreto, escondido na presença de Deus. E a terceira parte fala do jejum, mostrando a importância daquela parte do fruto do Espírito tão negligenciada, do domínio próprio, da temperança. Mas com a ajuda do Senhor, hoje à tarde, eu gostaria de meditar um pouco sobre o que o mundo religioso chama de a oração dominical, ou o Pai Nosso. E, em primeiro lugar, vamos observar que realmente aqui o Senhor Jesus Cristo não está colocando palavras em nossa boca para as nossas orações ao Pai. O que ele dá aqui é simplesmente um esboço, algumas sugestões, vamos dizer. Um esboço que nós devemos preencher com as nossas próprias petições, com as nossas próprias intercessões, com as nossas próprias palavras de agradecimento e louvor. E é nesse sentido que eu quero considerar
estes versículos hoje à tarde. Considerando como nós podemos preencher esse esboço, baseando as nossas orações na orientação que o Senhor Jesus Cristo nos dá nestes 5 versículos aqui em Mateus capítulo 6. Não sei se os irmãos têm a mesma experiência, mas para mim a parte mais difícil da vida cristã é a prática da oração. E também eu acredito que é justamente nesta área da prática da vida cristã que o inimigo sempre ataca. Sempre procura distrair, desviar os nossos pensamentos para outras coisas. Ou colocar em nossa mente alguma preocupação, ou chamar alguma coisa à nossa atenção que talvez seja mais urgente, se fosse possível. E sem dúvida os irmãos já sabem muito bem o que eu estou querendo dizer. Quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, da armadura de Deus, torna-se claro que realmente o campo da batalha é o lugar de oração. Pois é assim que ele termina aquela lista das partes de nossa armadura. Orando em todo o tempo com toda oração e súplicas no Espírito, perseverando nisso, vigiando nisso, com orações por todos os santos. A oração é realmente uma batalha contra os exércitos do mal. E a falta de oração realmente é a razão porque muitas vezes nós estamos espiritualmente fracos. É a razão porque muitas vezes o Evangelho, embora se prega de tantas maneiras, na distribuição de folhetos, na pregação no ar livre, nas visitas às casas, como também na reunião de evangelização no salão e em outros lugares também. Mas sem oração não haverá fruto. Não haverá fruto que vai trazer honra e glória ao nosso Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Pois em oração nós expressamos, antes de tudo, nossa dependência de Deus. E já ouvimos nas primeiras pregações hoje de manhã a importância da operação de Deus. Que o Evangelho é a obra dele e nós somos apenas instrumentos através dos quais ele quer alcançar os outros. Vamos então pensar juntos neste esboço de uma oração dado pelo Senhor Jesus Cristo aqui nestes versículos. E logo percebemos nas primeiras 2 palavras que o Senhor Jesus Cristo está trazendo à nossa atenção um relacionamento. Pai nosso. Pai nosso. Nós sabemos que nas denominações e religiões de cristianismo ou de cristandade, estas palavras se repetem dia após dia, talvez várias vezes por dia. Acredito que até os padres às vezes dão como castigo aos penitentes repetir o Pai Nosso
determinadas vezes. Mas não queremos nada disso. O que falta no uso destas palavras como uma oração para as pessoas religiosas é simplesmente o relacionamento de que o Senhor Jesus Cristo fala nestas primeiras duas palavras. Pai Nosso. Eles repetem as palavras Pai Nosso, mas são vãs repetições. Porque Deus não é o Pai deles. Não são filhos dele. Nunca nasceram de novo. Nunca passaram da morte para a vida. Ainda estão mortos em ofensas e pecados. Não têm vida espiritual. E assim não faz sentido tomar estas palavras nas suas bocas, dizendo Pai Nosso, porque ainda não tem esse relacionamento com Deus. Mas como é diferente para nós quando nós dizemos Pai Nosso, ou tomamos essas duas palavras aqui como um simples esboço. Essas palavras nos lembram de muitas outras coisas que são resultados deste relacionamento. Não é somente dizer Pai Nosso, mas logo ao entoarmos estas palavras, pensamos no amor de nosso Pai, que enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Pensamos na operação do Espírito Santo, que nos gerou de novo. Pensamos no Espírito Santo que veio para agora nos ajudar nas orações, dizendo Abba, Pai. Pensamos no Senhor Jesus Cristo. Lemos a respeito dele, em Hebreus capítulo 2, que ele não se envergonha de nos chamar de seus irmãos, porque nós somos do mesmo Pai que ele. E sim, espero que os irmãos já estão vendo como podemos preencher este esboço que o Senhor Jesus Cristo dá aqui. Só mencionar estas primeiras duas palavras nos faz pensar nas maravilhas da graça de Deus para conosco, que nos trouxe para este relacionamento com Ele, para que nós, que somos tão pequenos e tão fracos, possamos chamá-lo de nosso Pai. E ter esta relação íntima com o Senhor Jesus Cristo, com seu Pai Celestial e com o Espírito Santo. Mas logo depois de pensar nisso, lemos agora que estás nos céus. Pai nosso, que estás nos céus. Isto mostra que não somente há um relacionamento, mas também há uma diferença, uma distinção. Nós estamos aqui na terra. Aquele a quem nós dirigimos a nossa oração está nos céus. E o livro de Eclesiastes destaca a importância de observarmos esta diferença. Em Eclesiastes capítulo 2, capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras.
Então vemos aqui a importância de reverência e respeito em nossa maneira de nos aproximarmos de Deus. Ele é nosso Pai. E embora hoje em dia talvez os filhos chamem seus pais de você, nunca vamos usar tal linguagem em falar com o nosso Pai Celestial. Ele está nos céus e nós somos pequenas criaturas aqui na terra. E convém sempre nos lembrarmos deste fato. Aproximando-nos do Senhor, Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Santíssimo, com toda a reverência e com todo o respeito. Deus é tremendo, diz o salmista, nas assembleias dos seus santos. Vemos então que realmente esta oração começa com um espírito de adoração. Olhando para o Pai Celestial, lembrando-nos das suas bênçãos e expressando a nossa apreciação da sua majestade e sua grandeza, seu infinito poder e sabedoria. Agora, a partir do versículo 10, começam as petições. Mas logo percebemos que as petições não começam com eu quero. Não começam com os nossos desejos, nem com as nossas necessidades. As petições começam com os interesses de Deus, com os propósitos de nosso Pai, indicando que realmente os nossos corações estão de acordo, estão em harmonia com o propósito de nosso Pai. Em primeiro lugar, venha o teu reino. Venha o teu reino. Podemos pensar nestas palavras de duas maneiras. Ou anelando o cumprimento futuro dos propósitos de Deus no reino glorioso do Senhor Jesus Cristo, pois nós reinaremos com Ele. Ou seja, desejando o cumprimento das características do seu reino agora, em nossa experiência. Às vezes negligenciamos este assunto, mas é interessante observar quantas vezes se faz menção do reino de Deus, tanto no livro dos Atos como nas epístolas dos apóstolos. Há um aspecto presente do reino de Deus. É um aspecto, podemos chamar misterioso, espiritual, mas é real. É uma realidade. Assim, por exemplo, o apóstolo Paulo diz, em Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E pensando nessas palavras, logo podemos usar esta petição: venha o teu reino. Que possamos desfrutar cada vez mais destas coisas de justiça em nosso andar, de paz em nossos relacionamentos, como também de alegria em nossa comunhão e em nossos corações. Venha o teu reino. E assim já estamos preenchendo outra vez o esboço. Não é somente dizer, venha o teu reino, mas logo vamos pedir outras coisas implicadas
nesta petição, desejando os resultados e os frutos do reino de Deus em nossas vidas, em nossa igreja, em nossa família. Mas o que se destaca nesta petição é a autoridade de Deus. Já estamos reconhecendo que Ele reina. Realmente, quando a Bíblia fala do reino de Deus, geralmente não está falando de um lugar. Agora nós lemos de entrar no reino de Deus. Geralmente não fala de um lugar específico, mas fala daquela esfera onde Deus reina, onde sua soberania e sua autoridade está reconhecida. Venha o teu reino. É uma expressão de submissão à autoridade e soberania de nosso Pai Celestial. Em seguida, a segunda petição também tem a ver com os interesses de Deus. E é intimamente ligada com a primeira petição. Seja feita a tua vontade. E assim, vemos que embora nós chegamos aos pés de nosso Pai Celestial como seus filhos, não devemos ser como crianças, chegando-se ao seu pai dizendo: Pai, eu quero, dá-me isso, dá-me aquilo. A nossa segunda petição é reconhecer que a vontade de nosso Pai tem prioridade. A vontade de nosso Pai é melhor. E que o nosso desejo deve ser a realização da vontade dEle. Seja feita a tua vontade. E lendo a Bíblia, podemos terminar cada capítulo com esta pequena petição. Com respeito às coisas que Deus prometeu, com respeito às coisas que Deus determinou, e com respeito às coisas também que Deus pede de nós, que Deus exige de nós. Seja feita a tua vontade. E assim, não somente reconhecemos a sua autoridade e soberania, nós também reconhecemos a importância do seu propósito. E sem dúvida, quando lemos capítulos da Bíblia que nos agradam, é fácil dizer: seja feita a tua vontade. Mas para muitas pessoas, lendo talvez, vamos dizer, 1 Coríntios capítulo 12 e 14, 12 a 14, trazendo instruções para a igreja local. Instruções que realmente são diferentes dos costumes de muitas chamadas igrejas em nossos dias. Será que podemos dizer: seja feita a tua vontade? Quando a Bíblia diz que a mulher não deve falar nas reuniões, quando a Bíblia diz que a mulher não deve usar roupa escandalosa, deve cobrir a cabeça nas reuniões, será que podemos dizer: seja feita a tua vontade? Quando lemos que os homens varões devem levantar mãos santas nas orações públicas, devem usar fielmente os seus dons,
não devem ser caracterizados por um espírito de covardia, mas sim com ousadia proclamar o Evangelho. Será que podemos dizer que seja feita a tua vontade, ó Pai? Realmente, essas petições nos desafiam. Como é que nós podemos preencher este esboço aqui, esta parte do esboço? Será que podemos nos submeter a tudo que a palavra de Deus exige de nós? Seja feita a tua vontade. E o Senhor Jesus acrescenta alguma coisa interessante aqui, assim na terra como no céu. Lá no céu, quem é que cumpre a vontade de Deus? Os anjos. Os anjos de Deus. E eles sempre obedecem. Sempre cumprem tudo que o Pai lhes diz. Assim na terra como no céu. E nós também, que agora temos uma posição igual aos anjos, nos propósitos de Deus, como filhos de Deus, nós devemos ser caracterizados pela mesma obediência, pelo mesmo desejo de cumprir toda a vontade de nosso Pai que diz respeito a nós. Seja feita a tua vontade. Agora no versículo 11 começamos as petições que dizem respeito às nossas próprias necessidades. E logo percebemos neste versículo que todo discípulo do Senhor Jesus Cristo vai orar pelo menos uma vez por dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor Jesus Cristo não instruiu os seus discípulos a pedir o pão de amanhã, o pão para toda a semana que vem. Ele mandou os seus discípulos pedir o pão para hoje, nosso pão cotidiano. Assim, verificando que pelo menos os seus discípulos vão orar uma vez por dia. Uma vez por dia vão expressar a sua dependência do Pai. Tanto para as suas necessidades materiais, como para o suprimento de suas necessidades espirituais. É claro que não é somente pão que nós precisamos, mas todas as nossas necessidades podemos fazer conhecidas ao nosso Pai. Ele quer saber, Ele já sabe, mas Ele quer que nós expressemos nossa dependência dEle, pedindo cada dia tudo o que precisamos. Não devemos imaginar que o nosso emprego é tão seguro, que não precisamos pedir pão, nem nada mais, temos de tudo. Nosso salário sempre chega. Nós sabemos muito bem que facilmente aquela firma pode se tornar não mais firme, mas entrar em falência. Ou podemos perder a nossa saúde. Alguma coisa possa entrar em nossa vida. Para nos lembrar que dependemos de Deus para todas as coisas. Ou somente a sua bondade e sua fidelidade que supre as nossas necessidades de cada dia. Mas no capítulo 4 deste Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, enfrentando o inimigo no deserto, ele citou as palavras do livro de Deuteronômio. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor.
nós necessitamos não somente pão material, mas pão espiritual também. E não é somente uma questão de abrir a Bíblia e ler, e engolir rapidamente 2 ou 3 versículos. Isso não vai suprir a nossa necessidade. Antes de ler, devemos pedir a bênção de Deus. Devemos pedir que realmente a leitura da Sua palavra se torne em alimento espiritual para as nossas almas. E também nunca devemos imaginar que é suficiente ler a palavra de Deus uma vez por semana. Ou talvez até menos. Cada dia. Como o nosso corpo precisa de pão a cada dia, assim também a nossa alma precisa do pão espiritual da palavra de Deus a cada dia. É uma necessidade. Não é uma coisa de luxo. Não é um tipo de divertimento espiritual. É uma necessidade para as nossas almas. Negligenciando esta necessidade, logo vamos ficar doentes espiritualmente falando. Vamos deixar de produzir fruto. Deixar de manifestar os sinais da vida espiritual, da vida de Cristo. E nossas vidas se tornarão cada vez mais inúteis. E assim, nesta terceira petição, no esboço dado pelo Senhor Jesus Cristo, devemos reconhecer que dependemos da providência de nosso Pai Celestial. Passando para o versículo 12, nós lemos: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Acredito que em Lucas capítulo 11, em vez de dívidas, temos a palavra pecados. Mas é interessante que o Senhor Jesus Cristo usa esta palavra, dívida. Ele não está pensando somente no dinheiro que talvez devemos a alguém. Realmente o cristão não deve ter dívidas nesse sentido. A única dívida que nós devemos ter é o amor com que nós devemos amar-nos uns aos outros. Uma dívida que nunca vamos conseguir pagar. Mas quantas outras dívidas o cristão deve evitar tais coisas? Devemos viver daquilo que nós temos. E se não temos, devemos ter paciência e olhar para Deus para suprir as nossas necessidades. Perdoa-nos as nossas dívidas. Mas falando de perdão, é claro que o Senhor está pensando num outro tipo de dívida. A palavra aqui é sinônima com pecado. Pecado é uma dívida. E especialmente os pecados de omissão. Realmente são os pecados de omissão. As coisas que nós não fazemos, que devemos fazer, que caracterizam mais os filhos de Deus. Geralmente conseguimos evitar os pecados mais graves. Mas há muitos deveres que não cumprimos. E assim sempre devemos chegar na presença de nosso Pai, dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é para que possamos perder a nossa salvação, é claro.
mas para continuarmos em comunhão com o nosso Pai. Para que a nossa comunhão e comunicação com Ele não fique interrompida e impedida pela desobediência. Temos que confessar os nossos pecados. E podemos ter a certeza que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a iniquidade. 1 João capítulo 1. Nós temos uma outra coisa aqui nesse versículo. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o Senhor Jesus Cristo, claramente, acha muito importante esta parte, porque ele torna a falar disto no versículo 14. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E assim, isso quer dizer simplesmente que para continuar em comunhão com Deus, temos que manter boas relações com os nossos irmãos. E nunca podemos ter uma atitude para com o nosso irmão que não vamos perdoar. Eu sei que, infelizmente, tais coisas já existem entre o povo de Deus. Um irmão ofendeu outro, uma irmã ofendeu outra. Eles não conseguem perdoar aquilo. Mas tais coisas nunca devem existir entre nós. Nós somos aqueles que o Pai Celestial perdoou de nossos inumeráveis pecados contra Ele. E assim nós devemos também perdoar aqueles que nos ofenderam. O apóstolo Paulo fala disto. Caso que os irmãos achem que isto é somente o ensino dos evangelhos e não é para nós. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, vamos começar no versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo diz exatamente a mesma coisa que o Senhor Jesus Cristo. É somente assim que nós possamos continuar em comunhão com Deus e evitar entristecer o Espírito de Deus, com quem nós somos selados para o dia da redenção. Ou vamos passar para o versículo 13. E não nos induzas à tentação. Não nos induzas à tentação. Já pensou nesta expressão aqui? Será que Deus vai nos induzir à tentação? Claro que não. Como é que podemos entender estas palavras? Eu acredito que a ideia aqui é simplesmente que sem a ajuda de Deus, sem a sua proteção, sem o seu apoio, seu amparo, a tendência de nossa natureza humana é cair na tentação, é ceder à tentação. Porque, como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8, a tendência, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E não é sujeita à sua lei. É somente quando Deus
nos levanta, quando Deus nos fortalece, quando Deus nos enche com o seu Espírito Santo, que podemos resistir às tentações. E assim, esta é uma petição muito, muito importante para nós. Não nos induzas à tentação. Sem a ajuda de Deus, ficamos induzidos à tentação. Por causa da nossa própria natureza, da tendência da nossa própria natureza para o pecado. Necessitamos da sua ajuda para enfrentar as tentações. Nunca devemos imaginar que nós possamos enfrentar as tentações sozinhos, sem Deus. Eis mais uma razão porque precisamos orar pelo menos uma vez por dia. Pedindo que Deus não nos induza à tentação, mas que com seu poder e sua graça todo suficiente, Ele possa nos fortalecer para resistir às tentações e para nos manter santificados e puros, como vasos úteis para realizar a sua vontade. E depois tem mais uma petição. Mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal. Provavelmente em algumas Bíblias, em vez da palavra mal, tem a palavra maligno. As duas traduções são possíveis. Mas livra-nos do maligno. Mas livra-nos do mal. Podemos fazer as duas petições, porque precisamos de proteção, tanto do mal, como daquele que é o autor do mal, o maligno. Não devemos deixar um dia passar sem pedir a proteção de Deus, o livramento de Deus, de todo o mal, de todas as ciladas, todas as armadilhas do maligno. Se nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, podemos ter certeza que nós somos unicamente o alvo de todas as operações, de todas as estratégias do inimigo, de nossas almas. Ele não se interessa por aqueles que andam bêbados, que se mergulham no pecado, no mundo. Eles já são servos, escravos dele. Mas o diabo está trabalhando incansavelmente para fazer tropeçar os filhos de Deus, para estragar o nosso testemunho, para desviar os discípulos de Cristo do caminho que nós devemos andar. E assim devemos orar sem cessar. Livra-nos do mal. Livra-nos das garras do maligno e de todas as suas armadilhas. E sem dúvida, esta é mais uma parte do esboço que nós podemos preencher com muitas coisas. Nós sabemos as áreas onde o inimigo tantas vezes consegue nos atacar e nos fazer tropeçar. E assim podemos orar especificamente, não somente dizendo livra-nos do mal em termos gerais, mas indicando especialmente aquelas áreas de nossa vida que o inimigo sempre está atacando e usando para nos desviar do caminho. Livra-nos do mal. E o fato do Senhor Jesus Cristo fazer menção destas petições, Ele sendo o eterno Filho de Deus e agora nosso sumo sacerdote, à direita de Deus, nós podemos ter certeza que usando estas petições, ou seja, usando este esboço e fazendo petições semelhantes,
nosso Pai vai atender os nossos pedidos, vai responder às nossas orações, e vai suprir as nossas necessidades, e vai nos dar o livramento que nós precisamos, e vai cumprir cada vez mais em nós a sua santa e boa vontade. É possível que em algumas Bíblias as últimas palavras do versículo 13 são omitidas. Não vou entrar nas razões porque isso acontece, por causa dos manuscritos. Mas eu vou ficar com essas palavras na minha Bíblia. Palavras maravilhosas com que o Senhor Jesus Cristo termina este pequeno esboço de oração para nós, atribuindo toda honra e glória ao nosso Pai que está nos céus, porque teu é o reino, um reino que nunca vai acabar, porque teu é o poder, um poder inabalável, e a glória que nunca vai se murchar, glória sem fim, para sempre. Amém. Que simplesmente quer dizer que assim seja. Que através dessas palavras o nosso Pai Celestial realmente possa ajudar-nos. Que nós sejamos homens e mulheres de oração. Isso que Ele quer. Ele não está satisfeito simplesmente com a nossa conversão. Ele nos salvou para que nós fôssemos o povo dele. Um povo dependente dele. Um povo sempre confiando nele. Um povo em íntima comunhão com ele. Sempre procurando os seus interesses. Os interesses dele. E sempre olhando para ele, para suprir todas as nossas